amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Eu, professora Márcia Ramos, e a nossa amada Tainá Oliveira. Vamos lá para a nossa revisão de crase, parte 2. Vamos falar aqui proibido e o obrigatório. E o facultativo também. Então, acompanhe aqui na tela. Primeiro exemplo, nós temos o seguinte. O que é crase? Quando eu tenho duas vogais iguais, idênticas, olha só. Vai acontecer a fusão delas. Exatamente, porque esse Azinho é o quê? O A é o A da preposição e o outro A pode ser o artigo ou pronome, o pronome demonstrativo ou pronome relativo. Mas qual o pronome relativo? A qual ou as quais. Tá certo? Então, vamos ver aqui exemplo na tela para mostrar para vocês. Temos aqui o seguinte, os pronomes relativos a qual e as quais, ó. Esta é a casa a qual me refiro. Então, tá aqui o pronome relativo. Por que, amadinha, ocorreu crase? Porque o verbo referir pede a preposição a e o a qual, olha só, é o pronome relativo. Começa com que letra? A. Então, vogais idênticas. No segundo exemplo, nós temos o seguinte, o artigo feminino a e as. Somos contrário a quê? A reforma. Então, aqui eu tenho a preposição, mais o artigo definido a. Por quê? Reforma é um nome feminino. No terceiro exemplo, nós temos o seguinte, pronomes demonstrativos a e aqueles, aquela, aquilo, tá certo? Começa com o quê? Com a. Entregou a encomenda, esse azinho aqui é artigo, àqueles clientes. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então, já sabe que aqui tem um a preposição, mais o aqueles, que é pronome demonstrativo. Por isso que tem um acento indicativo de crase. 6 casos proibidos, então anotem aí para não errarem nunca mais. Antes de verbos no infinitivo, antes de pronomes, antes de a mais plural, antes de artigo, do artigo um e uma, antes de palavras masculinas e entre palavras repetidas. Muito bem, mas para não esquecer de maneira alguma, estamos aqui, ó. Os 7 pecados mortais. Ai, que forte! Ó, antes de palavra masculina, andava todos os dias a pé. Cadê a palavra masculina? Pé. Antes de artigo indefinido, chegaram a um veredito, ele é inocente. Antes de verbo, no infinitivo, então, voltaram a estudar depois de anos. Antes de alguns pronomes, não entreguei a ela o documento. Pronome pessoal. Quando antes do a houver uma preposição, compareceram perante a delegacia. Antes de expressão de tratamento, entregou o envelope à vossa senhoria. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, deu material a pessoas desconhecidas. Então, aí você já sabe que vai estar marcando somente a preposição. Belezinha? Muito fácil, muito simples. Simples assim. Então, agora, amadinho, é a hora de a gente terminar a nossa revisão. Daqui a pouco a gente retorna para pegue suas anotações e vamos fazer a atividade. Exatamente. Melhor até parte. lá. Olá! Voltamos! É isso aí. Para o grande momento do Tirando Dúvidas. Eu fiquei pensando. Vamos lá. Dormi. Resolução de atividade de sala. Chegou o grande momento de Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Vamos para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que preenche com exatidão as lacunas. Asseguro a você que compete a ela em relação a esta situação tomar as providências necessárias. Então, vamos analisar aqui. Você
sabe que diante de quê? De pronome não se utiliza crase. Não é isso? Isso. Então, você e ela é o quê? Pronome. Pronome. Então, já sabe que não... E esse você ainda é tratamento ainda. É, você é tratamento e ela pessoal do caso reto. Então, já sabe que as duas primeiras... Vai ser sem. sem crase. Vamos colocar aí. E a outra? Agora tem o esta. Esta também é pronome e não pode. Então tá tudo sem, Amada. Sem, vamos lá, tudo sem. Será que nós temos alguma alternativa? Olha a letra A. Foi eliminada. B. Também, porque colocou na primeira. A C. Na última, na C também. E a última também. Então, vamos ver se realmente... A Então, letra aqui, ó. D, beleza? Então, olha só a justificativa, né? Aqui, ó, os verbos assegurar e competir, o nome em relação exige a preposição a. Presta atenção, né? Os pronomes você e ela não admite o artigo, por isso não há crase alguma. É, vocês ficaram pensando, ai, será que é possível não ter crase? Olha aí, ó. Tá aí, ó, todas aqui é uma pegadinha. Né? Agora vamos lá para outra questão, que é da Fundatec de 2021, ó. Bem recente. Em alguns jogadores, iniciam sua rotina de treino às 3h30. Assinale a alternativa na qual, ao contrário do exemplo dado, a ocorrência de crase esteja incorreta. Por exemplo, se eu falar assim, às 3h30, tá ok. Então, qual que empregou incorretamente o uso? Utilizou crase, mas não precisa usar. Então, você vai analisar uma a uma. Nunca me esquecerei da nossa viagem a Roma. E aí, tem ou não tem? Olha aqui, Roma. Tá especificado? É uma Roma específica, gente? Não é, né? Não é. Então, não, a gente foi de cara, né, Amadinha? Já foi A logo... gente devia ter começado de baixo pra cima, Pois é, Amadinha. Pois é, então, Amadinho, a alternativa aqui é a letra A, não ocorre crase antes de nomes de cidade, quando não estiverem o quê? Especificadas. Mas vamos olhar as outras, Vamos Amadinha? lá. Todas as informações foram solicitadas à diretoria. Solicitada a quem? À diretoria. Então, olha só, tem uma preposição e diretoria, nome feminino. Não me refiro àquele menino. Mas a outro, o que eu tenho aí? O verbo referir, né? Pede a preposição a. E aquele, pronome demonstrativo, houve a fusão das vogais idênticas, não é isso? Então Isso. tem crase. Você pode escrever à mão. Mão, olha só, a mão, a modo, né? Uma locução modo. adverbial. Então nós temos aí, ó, locução feminina. Ele foi atirado à distância de 100 A metros. distância também. Então, tudo ok, tudo justificado, gabarito A. Vamos para a questão 3. Desculpa, Amadinho, deixa eu tomar água. Refiro-me a atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Oh, meu Deus, já veio com gabarito. Eita, é mesmo? Nem Já prestei está. atenção? Já está com gabarito, Amadinho. Gente, vocês não estão vendo. Mas aqui é a justificativa, né? Refiro às atitudes, né? Você já foi explicado aqui que o verbo referir pede a preposição a atitude, nome feminino. Então, ó, as atitudes. Caso tivesse a atitudes, aí o a tivesse no singular, tudo bem, não teria. E o último Aí, não tem preposição mais artigo, leva as moças à rebeldia, olha só, preposição de levar mais o artigo. E a fuga, antes do artigo definido, o que que tem? Nunca há, né? Crase. Crase. Vamos lá agora a questão, será? Meu Deus do céu, ó. Não olhem o gabarito. Vamos ler a questão. Analisando as Olha sentenças. só, por que a terceira não tem? Né? Só fala que a terceira não tem. Vamos ver lá. Quem é a terceira? Dia a dia a empresa foi crescendo. Por que não tem? Porque é palavra repetida. Beleza? Muito bem. Vamos ver a outra. À vista disso, devemos tomar sérias medidas. A um está dizendo o quê?
Não tem, né? Não fale tal coisa às outras. Aí não tem porque é pronome definido, né? Não, Aí eu já porque- falei do dia a dia. Logo ligo aquilo que me disse. Aí não tem também que o verbo Apenas a ligar. sentença. Exato. Todas, né, em todas essas outras, admitiria a crase. O à vista, o as outras aqui, o aquilo também. O único que está sem crase que está correto é a terceira. Exatamente. Então a única que está corretíssima. E agora para treinar, Amadinho, o nosso melhor momento, parte. a melhor parte do aluno treineiro, Enem, tá bem aí, tá batendo na porta, ó. Ouviram aí, ó? Bateram a porta. Nem chegando. Ó, tá dizendo que é a quarta, mas não é a quarta. É a quinta. É a quinta. Ó, Colocar um 5 olha aqui. só, tirinha. Ideologia e internet. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Meme eu cobro versus textão eu cobro... desculpa. Meme eu cobro X. Textão eu cobro Y. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Gente, a gente vai fazer a releitura? Tá bom? Porque eu coloquei verso ali para ficar melhor. No primeiro, ideologia de internet. Exatamente. Nova ética. Qual é a nova ética? Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Nossa, tá pela hora da morte. Agora sim, melhorou. Vamos ao comando da questão. Nós temos o seguinte. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos na esfera da comunicação e da informação. A principal sequência criticada na tirinha sobre esse processo é: letra A, criação de memes; B, ampliação da blogosfera; C, supremacia das ideias cibernéticas; D, comercialização de ponto de vista; E, banalização do comércio eletrônico. Quando a gente analisa uma tirinha, né, Amadinha, a gente tem que olhar tudo. Exatamente, a gente pode até voltar, né, para ele ver, já viram os itens, né, as alternativas. Que ele fala aqui, ó, ideologias, qual é a nova ética, quais são as novas oportunidades, onde ele vem falando aqui dos valores que ele cobra para fazer um meme ou para escrever um texto, e a nova bolha. Que ainda também mais fala ali de preço, né? Exatamente, quando ele fala, tá pela hora da morte. Quando você fala isso, quer dizer o quê? Tá um absurdo, tá caro, né? Que a gente não pode estar dando nossa opinião o tempo todo, porque sai muito caro. Tem os cancelamentos da vida, né? Exatamente. Agora que esses cancelamentos, então, muita gente tá perdendo, cai bonito, né? E agora? Qual a alternativa que vai estar correta, Amadinha? Vamos lá, então. A criação de memes, a ampliação de blogosfera, que é a ideia principal, né? A consequência, a crítica dessa tirinha, a supremacia das ideias cibernéticas, a comercialização de pontos de vista ou a banalização do comércio eletrônico? E aí, Amadinho, a gente falou muito de valores. Isso. Valores. Então, vamos lá. Gabarito, letra D. Aqui a justificativa de cada uma. Vamos ler para ele. Por que a letra A é errada? Os memes não são alvos da crítica. Ele não está falando exatamente do meme. A única referência feita a eles na tirinha indica a diferença de preço entre um meme e um textão. A B. Embora o primeiro quadro da tirinha faça uma menção a blogs, você não era blogueiro da oposição? Ele não está relacionado com o aumento da blogosfera, que é um espaço virtual que reúne os blogs e blogueiros como uma grande rede social.
A C também está errada, porque na tirinha não existe qualquer referência a cibernético, a esse espaço cibernético. E aí a E está errada, porque à primeira vista o conteúdo pode ser relacionado com comércio eletrônico, porque a tirinha menciona termos relacionados à cobrança. Meme, eu cobro X, preço, viu o preço da opinião? No entanto, o título, ele aponta para o tema que vai além do comércio eletrônico, que é a ideologia da internet. Como eu falei, vocês têm que prestar atenção em tudo. E por que a D tá correta, amadinha? A tirinha critica a postura oportunista de alguns profissionais. O primeiro quadro, por exemplo, mostra como a ética pode ficar em segundo plano em função das vantagens pessoais. O blogueiro de esquerda deixa de ser o C por conta de uma oportunidade profissional. É isso aí. Agora vamos ao momento de relaxar, chegando o clube de leitura. Aquele momento gostoso. De relaxamento. Eu acho que a gente podia criar uma musiquinha. Clube de leitura. Vamos fazer igual a professora de matemática. Eles têm as musiquinhas vamos copiar também. Então a ideia. Macunaíma, modernismo, Mário de Andrade. Lembrando que é a unidade 3, ó. Isso. Triste fim de Policarpo Quaresma, pré-modernismo de Lima Barreto. Os Sertões, pré-modernismo, Euclides da Cunha. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, também modernismo de Oswald de Andrade. E alguma poesia modernismo, Carlos Drummond de Andrade. Ai, Tainá, será que os nossos amadinhos professores presenciais enviaram? Será que nossos amadinhos, eles pousaram para as fotos para aparecer? Fizeram algum selfie? Para nossa internet ver todo, para os nossos super alunos verem todos vocês, para o estado de Rondônia, o Brasil todo conhecer vocês. Exatamente, os amadinhos. Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, chegando aqui a Escola Moacir Caramelo, Chumpiguaia. Professora Zelma, olha só que espaço lindo, né? Eu ia falar isso, olha que gostoso, gente. E eles estão no momento da leitura. Exatamente, ela fez certinho, né? E o cantinho da leitura. Espaço gostoso. E aquela arte lá no fundo, sim, ficou parecendo que tá... Eu amei aquela árvore com aqueles Vamos ver se tem mais aqui, mais uma turma. Chegando aqui para vocês, olha só a escola. Arco-íris. Crediário Games, a professora Rosa Panini. Os alunos estilosos, sorridentes, ó, as menininhas ali, mão no cabelo. Né? Só as poses, gente. Gente. Só os modelos, hein? Exatamente. Mais uma turma aqui. Escola Padre Feijó, extensão Escola Euclides Lopes Pedroso, Alta Floresta do Oeste, com a professora Ana Célia. Olha só, ainda tem uma mascote aí, olha que coisa fofa. Gente. Olha essas perninhas. Fofinhas. Então, amadinho, muito obrigada, professoras, a todos, né, os amadinhos que capricharam aí. Olha só, na pose. Querem aparecer? Querem ser conhecidos por todos? Mandem a foto para a professora Márcia, gente. É isso aí, eu estou aguardando. Então, amados, muito obrigada por tudo. Um grande abraço e até a próxima aula. E a última, e a frase do dia, Eita, já despedindo sem a frase. Não podemos deixá-los sem a nossa frase. Exatamente a frase do dia, meu querido, desculpa. Se quer viver uma vida, amar-se é uma meta. Não há pessoas nem há coisas, galera. Albert Einstein. É isso aí, ó. Então, vamos lá, então. Até mais. Um beijo.